Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa análise estratégica bem fascinante. Loki contra Doutor Destino. A gente tem uma fonte aqui que, olha, destrincha quem levaria melhor. E o ponto-chave é a evolução do Loki na série, né? Isso muda tudo. Nossa missão aqui é entender essa dinâmica, não é só poder, é estratégia, manipulação. Vamos lá descompactar isso. Exato. É uma colisão, assim, de dois gigantes intelectuais da Marvel, né? O Destino, com aquela mistura dele de ciência e magia. Ele sempre quis impor ordem e controle. A análise o coloca como alguém que normalmente, sabe, esmagaria os oponentes com vontade e planejamento. A armadura, a magia, é lendário. É impressionante mesmo essa força de vontade dele. A fonte destaca o intelecto, as estratégias complexas. Mas tem um porém aí, né? Algo crucial. Sim, o de sempre, né? O calcanhar de Aquiles do Victor Von Doom. O ego. A análise deixa isso bem claro. Essa necessidade, assim, absoluta de ser reconhecido, de provar que é superior. É a força e a fraqueza dele. Ah, tá. Ele precisa que vejam ele vencendo. Isso. E de preferência de forma esmagadora. Ele quer a glória toda. E aí entra o novo Loki. A fonte não fala mais só do deus da trapaça. Agora é o deus das histórias. Isso é mais que um nome chique, certo? O que significa isso na prática, segundo a análise? Significa uma mudança total de jogo, sabe? Ele virou o guardião da árvore do tempo. Basicamente, ele tece a narrativa. O ponto central é esse conhecimento não linear do tempo. Não é só prever o futuro. A fonte sugere que ele vê passado, presente e futuro tudo junto, como se tivesse o roteiro da realidade na mão. Nossa! Quer dizer que ele nem tá mais jogando no mesmo tabuleiro que os outros. É isso. Precisamente. E a análise contrasta isso com a rigidez do destino. O destino planeja, dentro das regras que ele conhece. O Loki agora, bom, parece que ele pode editar essas regras sutilmente. O destino é um ator mestre seguindo o script. O Loki tem acesso à sala de edição. Pode mudar cena, ângulo, talvez até apagar a vitória do destino antes dela acontecer. Uau! Junta isso com a habilidade natural dele para ilusão, para enganar. É um oponente completamente diferente. Então, a vitória do Loki, segundo a fonte, não seria tipo uma luta de poderes raio contra raio. Seria mais na cabeça. Muito mais. A análise foca numa guerra psicológica mesmo, explorando justamente o ego do destino. É mais sobre quem entende melhor a situação do que quem bate mais forte. E menciona umas táticas assim bem indiretas e fascinantes. Tipo quais? Imagino que atacar o ego dele seja o caminho óbvio, mas como? Exato. Uma ideia que a fonte levanta é a ilusão da vitória. Deixar o destino achar que está ganhando, que o plano dele é genial. Só para no final ele ficar preso na própria arrogância numa vitória que não vale nada ou que até destrói ele mesmo. Nossa, que pesado! Outra tática seria o paradoxo moral. Forçar o destino a escolher entre vencer e comprometer os princípios dele. Ou destruir a Latvéria que ele diz proteger. Isso é muito Loki mesmo. Explorar essa necessidade dele de ser o herói, mesmo que seja um herói torto na história dele. Justamente. Ou então plantar a semente da dúvida, sabe? Usar ilusão, manipulação temporal para fazer o destino duvidar de tudo. Da própria cabeça dos aliados, da realidade que ele tenta controlar com unhas e dentes. O objetivo final talvez nem seja derrotar ele numa luta. Pode ser levar ele a se sabotar. Ou só evitar a briga direta, a não batalha, mantendo-lhe ocupado com crises falsas, enquanto o Loki age por trás dos panos. Se a gente conectar isso tudo, a análise está dizendo que o Loki meio que transcendeu o tipo de poder que o destino tem. O destino quer controlar o jogo, Sim, e o Loki pode mudar as regras do jogo. Essa é a essência. faz sentido. A fonte conclui que, apesar do destino ser uma potência inegável de intelecto, de vontade, esse Loki opera num nível metanarrativo. A vantagem dele não é força bruta, é uma compreensão diferente, mais flexível da realidade. Ele usa a história como arma, é a narrativa maleável contra a lógica e a força rígidas. Então, resumindo o que fica dessa análise toda, a grande lição é que, nesse confronto específico, o poder de moldar a percepção, a história, isso supera a força e a inteligência tradicionais. Exatamente.
A vitória seria menos sobre quem é mais forte fisicamente ou magicamente e mais sobre quem entende melhor essa natureza, assim, fluida da realidade e como manipular isso com perspectiva, com ilusão. E isso deixa a gente pensando, né, indo um pouquinho além da fonte. Se controlar a narrativa é o poder supremo aqui, o que isso diz sobre poder e controle em sistemas complexos? No nosso mundo mesmo. Talvez a influência de verdade não esteja só na força, nos recursos, mas na habilidade de moldar a história que todo mundo acredita. Fica aí a reflexão.